Senhores, estamos de volta. Depois de 2 semanas parado aí, vocês devem ter reparado que não teve conteúdo meu aqui no canal. Eu peguei alguma doença respiratória, eu tava com uma crise de tosse, não tava conseguindo falar, com falta de ar. Mas fiquei de molho, descansei, fiz o tratamento e agora tô melhor. Agradeço todo mundo que mandou aí mensagens de melhoras aqui no canal e também lá no Instagram. E a gente volta agora e volta com o pé direito. Porque a gente entrou, a gente tá aqui no dia 3 de setembro, a gente tá entrando no mês que é o mês mais esperado de 2024, talvez o mês mais esperado desde 2023, quando começou esse ciclo de alta de cripto, que é o mês do corte de juros, que é o mês que vai começar, que vai ter o primeiro corte de juros. O mercado estava muito na expectativa disso, e a dúvida que aparece agora é, beleza, Gabriel, chegou a hora. Agora, finalmente, o mercado vai se recuperar. O corte de juros, como muitos falam, realmente é o que faltava para a gente ter uma alta do mercado. Agora a gente pode esperar ter a tal da out-season que muita gente está esperando há muito tempo. Vamos tentar responder essas dúvidas, desenhar cenários e entender quais serão os próximos passos do mercado cripto. Se a gente pode esperar uma continuação da queda ou se a gente pode esperar uma recuperação e uma possível out-season. Então, ó, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e bora pro vídeo. Pessoal, os últimos 6 meses não estão fáceis, né? Os últimos 6 meses eles foram de lateralização, de correção, de consolidação. Chame como quiser, a gente está aí num cenário de 187 dias lateralizado desde a última vez que o Bitcoin rompeu aí os 50 mil dólares. A gente está nesse cenário de chove não molha, esse cenário de lateralização, e um cenário que está fazendo muita gente perder dinheiro, né? Quando o mercado está lateralizado desse jeito, muito investidor impaciente tenta prever qual é o próximo passo do mercado. Então, quando o Bitcoin chega próximo de 70 mil dólares, o cara tenta operar de que vai haver um rompimento, vai haver uma continuação da alta, só que aí o mercado corrige. E aí, quando chega nos 50 mil dólares, o cara quer operar, quer prever que o mercado vai buscar os 40, os 30 mil dólares, e aí o mercado se recupera. Esse é o famoso cenário shop-shop, que você está cortando os investidores dos dois lados. Basicamente, você está apanhando lá em cima e apanhando aqui embaixo. Esse é um mercado que muita gente chama de lateralizado, mercado de consolidação. Eu chamo de o mercado dos pacientes, porque quem está ganhando dinheiro ou perdendo a menor quantidade de dinheiro nesse momento é quem entende que em algum momento essa lateralização vai parar, em algum momento o mercado vai ditar um movimento, uma tendência ou de alta ou de baixa. E o que realmente está fazendo muita gente perder dinheiro nesse ano, não só nesses últimos 6 meses, é isso daqui, cara. Se a gente está 187 dias lateralizados, a gente está a 727 dias com o Bitcoin só ganhando dominância. Nesse ciclo, o Bitcoin ele marcou fundo na sua dominância lá próximo dos 40%, e desde lá para cá, desde 2020, final de 2022, 2023 inteiro, 2024 inteiro, o Bitcoin ele só vem ganhando dominância de forma contínua. O que isso significa? Que o Bitcoin continua tendo uma performance melhor do que a média, do que todo o mercado. Realmente está muito difícil encontrar uma cripto com uma performance melhor do que o Bitcoin quando a gente olha para uma perspectiva de longo prazo. Isso traz alguns cenários como esse que eu estou mostrando para vocês. O índice de especulação, que mostra a performance das altcoins em comparação com o Bitcoin nos últimos 90 dias lá embaixo. Então, cerca de 10% das altcoins conseguindo ter uma performance, uma valorização ou uma queda menor do que o Bitcoin. Uma performance relativa melhor do que o Bitcoin. E é isso que está fazendo muito investidor ficar impaciente, ficar angustiado e principalmente perder dinheiro em cripto. Houve uma narrativa muito grande de que depois do all-time high do Bitcoin, depois que o Bitcoin rompeu ali os 70 mil dólares, a gente teria uma queda de dominância do Bitcoin, a gente teria uma out-season, principalmente depois do halving, algo que não aconteceu. Quem comprou essa tese está perdendo dinheiro ao longo desses últimos 6 meses. Só que agora a gente chegou no tão esperado mês de setembro. O mês que o mercado está esperando muito provavelmente desde 2023, o mês que o mercado está esperando o maior catalisador que o mercado cripto pode ter, que é a queda de juros. E eu digo que o mercado está esperando esse catalisador muito por conta disso. A gente teve um dos maiores ciclos de alta de juros da história em termos de magnitude da alta de juros. A gente saiu de 0% para 5%, então foi um aumento de juros de 5%. Quando a gente coloca em perspectiva, a gente vê que poucas vezes a gente teve um ciclo de alta de juros em que o juro subiu tanto assim, e a gente também teve isso de uma forma muito rápida, em um espaço de tempo muito curto. Foram 18 meses para uma alta de 5% nos juros. Isso aconteceu ao longo de 2022. A gente não precisa falar quais foram os impactos disso no mercado cripto. 2022 foi um bear
market, foi um ano de baixa brutal para cripto e muita empresa de cripto quebrando, indo a zero, um cataclisma absoluto no mercado. Então, os impactos de uma alta de juros ficam muito nítidos. Fica muito nítido como isso afetou de forma negativa o mercado. E a grande expectativa desde esse momento era, beleza, quando que o Fed vai começar a derrubar juros, porque derrubar juros, cair juros é muito bom para cripto. Bom, esse momento chegou. A gente consegue ver aqui que para 18 de setembro, que é o dia da reunião desse mês, já está garantido, já está óbvio que o Fed vai cortar juros. Essa não é mais uma discussão, tá? Se vai ter corte de juros ou não. O primeiro corte de juros vai acontecer agora em setembro. A única discussão é de quanto será esse corte de juros. Se vai ser de 0,25% ou de 0,50%. E a gente tem, além desse cenário positivo para setembro, a gente tem um cenário muito positivo para os próximos 4 meses, até o final do ano. Quando a gente olha para dezembro, o que o mercado está precificando? Que a reunião do dia 18 de dezembro. 18 de dezembro eu vou estar gravando o vídeo aqui, pessoal. Não tem férias. Não tem férias de final de ano. Tem gravar muito vídeo, produzir muito conteúdo, porque tudo isso vai mexer muito com o mercado. Mas o mercado está precificando que no dia 18 de dezembro a gente vai ter os juros entre 4,25% e 4,5%. Hoje o juros está entre 5,25% e 5,5%. Então, uma queda de 1% já nos próximos meses. Até que, enfim, é algo que o mercado estava esperando há muito tempo. E aí, meus amigos, a dúvida que obviamente aparece é como o mercado vai reagir a isso? É uma garantia de que o mercado vai subir? O que eu devo fazer? Compro tudo agora? Troco tudo por altcoin? Porque a gente está na iminência de ter a tal da alt-season? Não, não é bem assim. Nada é preto no branco. Eu sei que eu estou há muito tempo aqui falando que corte de juros é um catalisador muito importante para cripto. De fato é, mas o mercado ele não é tão óbvio assim. Se fosse óbvio, seria muito fácil, né? Cai juros, a gente compra no dia anterior, no dia que caiu os juros, o mercado começa a se recuperar, pô, aí todo mundo ia conseguir ganhar dinheiro. Porém, existem outros fatores que fazem com que a reação do mercado no curto prazo, nos próximos meses, em setembro especificamente, seja difícil de prever. No longo prazo, a gente entende que a reação tende a ser positiva, mas no curto prazo existem muitas coisas a serem analisadas. E o principal fator que a gente tem que analisar agora, pessoal, e que todo o mercado está olhando para isso, é a situação da economia americana. Como que está a saúde da economia americana em termos de crescimento. Em outras palavras, se a economia americana está ou não entrando em uma recessão. Que a economia americana está desacelerando é óbvio, ela está desacelerando ao longo dos últimos 12, 18 meses de forma contínua. A dúvida é se essa desaceleração continuará sendo uma desaceleração gradual, o tal do soft landing, pouso suave, desaceleração suave, que o Fed tanto busca, que o mercado tanto quer que aconteça, ou se vai ser um pouso abrupto, um pouso com turbulência, se essa desaceleração do nada ela vai fazer e o mercado vai entrar em uma recessão muito severa. Obviamente, não preciso dizer que recessão nos Estados Unidos, maior economia do mundo, afeta muito o humor dos mercados. E apesar de cripto não ter tanto a ver com isso, os aplicativos criptos, o Bitcoin, a Ethereum, não ter tanta correlação assim com a economia americana, cripto tem correlação com o humor dos investidores americanos, porque os investidores americanos têm a boa parte do dinheiro do mundo. Então, se esses caras não estão dispostos a investir, a tomar risco, cripto, obviamente, acaba sendo afetado por isso. E esse estudo aqui, ele é muito legal, que mostra como essa relação recessão e corte de juros afeta a performance dos investimentos. Na linha vermelha, a gente tem a performance do S&P, da Bolsa Americana, nos 12 meses seguintes ao primeiro corte de juros, historicamente, tá? Todas as vezes que a gente teve corte de juros, primeiro corte de juros na economia americana pelo Fed, e a gente compara a performance do S&P depois do primeiro corte de juros, quando teve recessão e quando não teve recessão. Ou seja, a gente está comparando o cenário pouso abrupto e pouso suave, que é o que a gente está na dúvida agora, qual dos dois que vai acontecer ao longo dos próximos meses. A linha verde mostra que a bolsa, os investimentos reagem de forma positiva quando não tem recessão, quando a economia está desacelerando de forma suave, tem corte de juros, todo mundo fica feliz, é o cenário florido que a gente tanto espera. Já a linha vermelha mostra o contrário, mostra que o mercado reage de forma negativa, com pessimismo, quando o corte de juros vem acompanhado de uma recessão. Então, pessoal, essa é a principal dúvida, a maior dúvida que a gente tem no momento. Vai ter corte de juros? Vai. Isso deixou de ser uma dúvida. Quando ia ter corte de juros? Se iria ter corte de juros? Vai ter em setembro, 18 de setembro, marca no calendário, juros será cortado.
A dúvida agora é, ele vai ser cortado ao som dos violinos ou ao som dos canhões? Ele vai ser cortado com todos os dados macroeconômicos muito positivos, muito legais, ou mostrando que uma economia americana está entrando em um cenário apocalíptico? Esse contorno, esse panorama macroeconômico em torno do corte de juros vai afetar e muito o humor do mercado e é o que vai definir se a gente vai ter ou não recuperação até o final do ano. E essa semana em específico, eu acredito que essa semana é a semana mais importante do ano, tá, pessoal? Por quê? Porque todos os dados macroeconômicos importantes que sairão antes da reunião do Fed, que sairão antes de 18 de setembro, sairão essa semana. Em sequência, todos os dados que o Fed vai analisar para tomar a decisão se ele vai cortar 0,25 ou 0,50 em setembro, e todos os dados que o mercado vai analisar minuciosamente para definir se ele está ou não de bom humor, se ele está otimista ou está pessimista, sairão essa semana. Por isso que, na minha visão, essa semana é a semana mais importante do ano para cripto. É a semana que muito provavelmente vai definir para onde que vai o Bitcoin até o final do ano. Falando um pouquinho mais no detalhe sobre esses dados, hoje a gente teve PMI industrial. PMI é um indicador de atividade industrial e ele já nos deu um indicativo negativo. Ele já mostrou que a semana pode ter um pouquinho de água no chope. O PMI veio levemente abaixo do esperado, tá? Eu analisei, eu tô gravando esse vídeo aqui ao meio-dia, o dado saiu às 10 da manhã. Eu analisei o dado minuciosamente, com todos os detalhes, e existem outros dados anexos junto com o PMI. Ele veio levemente abaixo do esperado, mas o mercado ele interpretou de forma bem negativa. Aumentou o medo do mercado em relação a uma recessão. Ainda é um número muito inconclusivo. A gente não consegue afirmar nada com esse número, mas mostra como o mercado está sensível a esse tipo de informação. Porque o dado veio levemente abaixo do esperado e o mercado claramente não gostou. Quarta-feira a gente tem ofertas de emprego, quantidade de vagas de emprego abertas, o famoso JOLTS. Quinta-feira a gente tem pedidos iniciais de seguro-desemprego e PMI do setor de serviços, ao contrário da atividade industrial, atividade do setor de serviços. E sexta-feira, que eu acredito, sexta-feira, 6 de setembro, que eu acredito que é o dia mais importante do ano, tá? Mais importante do que a reunião de 18 de setembro, que é o relatório de payroll, é o relatório de mercado de trabalho. Esse é o relatório mais importante, é o dado mais importante, é o que o mercado mais vai olhar, é o que o mercado mais vai prestar atenção, é o que mais vai definir o humor do mercado e é o que o Fed mais vai olhar também. Então, meus amigos, teremos recuperação, teremos out-season ainda esse ano? Não tem essa resposta. Muito provavelmente eu vou ter um indício um pouco maior dessa resposta a partir de sexta-feira. Agora, se vocês me permitem mostrar algo bem legal para vocês. Um segundinho só. Olha aqui. Acabei de mandar, saiu o PMI, mandei uma atualização aqui no nosso canal no WhatsApp. Aqui, ó, acabei de mandar, faz um minuto, eu acabei de mandar uma atualização justamente falando sobre esse PMI aqui, ó. E eu fiz uma atualização também no começo da semana, falando sobre os dados macroeconômicos da semana e fazendo uma análise também se a gente teria out-season ou não. Nosso canal que a gente recém criou aqui no WhatsApp, eu tô gostando bastante da experiência, eu tô achando que tá bem legal o canal, a experiência para o usuário. O pessoal também parece que os feedbacks estão bem positivos e ele é gratuito, né? É uma outra forma que a gente tá inovando aí de tentar se comunicar com a nossa audiência. Então, pô, se você não tá no nosso canal no WhatsApp ainda, considere se inscrever. É o primeiro link aqui na descrição, é só clicar, entrar lá, é de graça. Lembra de ativar a notificação, porque o canal ele fica um pouquinho escondidinho no WhatsApp, e aqui em cima, assim, ó, aqui em cima vai ter um sininho aqui, ó, de notificação, ativa a notificação para vocês sempre receberem as nossas análises, beleza? Recadinho muito importante. Bom, entendido tudo que a gente falou sobre a importância de olhar para os dados macroeconômicos agora e que o corte de juros não é uma certeza que a gente vai ter uma recuperação do mercado, vamos falar um pouquinho de cenários? Eu tentei simplificar aqui, desenhei 3 cenários para os próximos 3 meses. Na verdade, para os próximos 4 meses, vou incluir aqui o mês de dezembro nessa análise. A gente tem 3 cenários, na minha visão, de forma bem simples. O primeiro deles é um cenário de corte de juros com dados muito fracos, dados reforçando que sim, a gente provavelmente já está em uma recessão e só não sabe ainda, ou que a gente está caminhando para uma recessão, a depender do grau dessa recessão. Esse é um cenário de queda, tá bom? Esse é um cenário que o Bitcoin ele pode buscar os $50 mil, talvez abaixo, e nesse cenário as altcoins vão pro beleléu. Tá? Sendo bem sincero, se esse cenário ele traz bastante volatilidade negativa, traz bastante pessimismo no curto prazo para o mercado e, cara, eu não sei para onde que as altcoins podem ir se isso acontecer, tá? Então, tenham isso em mente, tenham em mente que esse cenário é possível. O segundo cenário é o cenário meio termo, que é o cenário de corte de juros com dados estáveis. Esses dados
levemente abaixo do esperado. Aí vem um dado ruim, vem um dado bom. Vem um dado ruim, vem um dado bom. Aí o payroll vem em linha com o esperado. Pode vir esse número na sexta-feira. Esse é um cenário de lateralização. Esse é um cenário em que o mercado ele continua com esse chove não molha que ele está agora e ele continua esperando o próximo passo. Porque o que o mercado ele já está precificando agora? O mercado ele precifica a novidade. Então, nesse momento, ele está precificando o que ele já sabe. Dados mistos, que a gente não sabe para onde a economia está indo, e a gente sabe que vai ter corte de juros. O mercado já sabe disso. Se os próximos dados mostrarem exatamente o que o mercado já sabe, dados mistos, a gente não sabe para onde vai a economia, e tiver corte de juros, não tem por que o mercado sair do lugar. O mercado antecipa, precifica novidades, mudança de cenário. Sendo bem sério, eu considero esse o cenário mais provável, pelo menos para setembro, outubro, novembro. Eu não espero, de tudo que eu venho estudando, de tudo que eu venho analisando, um outlier muito grande, um número muito diferente do esperado. Mas, obviamente, isso pode acontecer, isso é possível. E, por fim, a gente tem o melhor número possível. Os outros dados ao longo dessa semana vierem bons, mostrando uma economia americana resiliente, forte, aquela desaceleração com força, aquele pouso suave e no final do mês vir o corte de juros. Esse é um cenário de recuperação. Gabriel, o que é recuperação? É out-season? Bem provável, na minha visão, out-season nos próximos 2, 3 meses, explosão das altcoins e Bitcoin rompendo o all-time high. Hoje eu considero mais provável que se a gente tiver essa recuperação explosiva do mercado, a gente ter mais para dezembro. Por que isso? Dezembro a gente tem um cenário em que já pode ter acontecido 2, 3 cortes de juros, tá? A depender se rolar ou não um corte de juros em novembro, o que eu considero um pouquinho improvável por conta da eleição e principalmente já vai ter rolado as eleições. Então a gente vai ter um cenário de vários cortes de juros já feitos, os juros pode já ter caído coisa de 1%. Os dados macroeconômicos vão estar um pouquinho mais claros, vai estar um pouquinho mais óbvio para onde a economia está indo e se vai ter ou não essa recessão. E vai ter passado a eleição. A eleição ainda é uma incógnita. De fato, ela pode afetar o humor do mercado. A gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas o cenário mais provável, o que a gente pode ver, é um cenário do Trump sendo eleito, o que é ótimo para cripto. Então, por essa congruência de fatores, pode ser que a recuperação de fato do mercado fique esticada, fique um pouquinho mais pro final do ano. Fato é, meus amigos, independente disso, eu trago esse tipo de conteúdo aqui para analisar o cenário de mercado, falar para vocês para onde eu acredito que o mercado pode estar indo, desenhar cenários, falar pode acontecer tal coisa, pode acontecer outra coisa, se acontecer isso, o mercado reage de tal forma. Eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, mas eu não faço absolutamente nada com esse tipo de informação. Eu não mexo a minha carteira com esse tipo de informação. Eu só mexo minha carteira comprando e vendendo uma cripto que eu acho que ganhou ou perdeu força, que está mais ou menos bem posicionada. Encontrei uma cripto ali que tem potencial de fazer 10x, vou e compro uma parcela da minha carteira ali. Acho que uma cripto que eu invisto perdeu dinâmica competitiva, eu reduzo a exposição dessa cripto e todo mês eu faço as minhas comprinhas, porque eu acredito que cripto está num patamar muito interessante. Eu acredito que no final desse ciclo, ao longo dos próximos 1 ano e meio, 2 anos, a dominância do Bitcoin estará abaixo do que ela está agora. Então eu não sei exatamente quando que vai ter a recuperação, quando que vai ter a out-season, e eu não preciso ficar mexendo minha carteira tentando prever quando que isso vai acontecer. Trago esse conteúdo, obviamente, num tom informativo, num tom educacional, mas deixando claro que vocês tentarem fazer alguma coisa, mexer muito na carteira com essa informação, pode expor vocês naquele cenário lá, o Shop, que vocês apanham embaixo e apanham em cima. Gabriel, conta pra nós então o que é importante analisar agora. O que é importante analisar agora é o que tá na tela, gente. O que tá na tela mostra que no passado a gente teve ciclos de queda de juros na economia americana que duraram pelo menos 10 meses, alguns 20 meses, alguns 30 meses, alguns 40 meses. Não dá para prever quanto que esse ciclo de corte de juros vai durar, mas de fato, os ciclos, quando os juros começam a ser cortados, eles são longos e o que o mercado, que o Fed precifica para os próximos 3 anos é esse cenário. O juros saindo de 5,5% e progressivamente ao longo de 2025 e 2026 numa trajetória de queda. A gente pode ter uma recessão no meio do caminho, isso pode trazer uma volatilidade negativa no curto prazo. Esse curto prazo ele pode ser de 3, ele pode ser de 6 meses, e é importante você saber isso. A recessão, o que pode acontecer ao longo dos próximos meses, pode mudar a dinâmica do ciclo de cripto, pode mudar a lógica que você pensa de o Bitcoin ele reage tantos dias depois do halving. Tudo isso pode ser quebrado, mas a perspectiva é essa que está na tela. É uma perspectiva positiva para a cripto daqui para frente. Então não existe
cronometrar out-season e tentar adivinhar quando a out-season vai acontecer. Não existe fim de bull market, fim de bull run, como eu vejo sendo cantado. Não existe garantia de que a queda de juros agora vai fazer o mercado se recuperar, como eu também vejo sendo muito falado dentro do mercado. Não existe receita pronta, gente. Não existe preto no branco. Não existe, acontece tal coisa, o mercado reage dessa forma. O mercado é mais complexo que isso. E como que a gente se prepara para isso? Carteira Arca de Noé. Carteira que está preparada para ter uma out-season ou para não ter uma out-season. Se o mercado cair 50%, eu sobrevivo. Se o mercado subir 50%, eu ganho dinheiro. E é por isso que você está comendo bola, se não está inscrito aqui no canal ainda, porque a gente produz muitos conteúdos, a gente tem podcast, a gente está postando cortes do podcast agora. Não sei se vocês estão acompanhando aí os cortes do canal. Acompanhem também, legal, os cortes bem curtinhos dos podcasts. A gente produz muito conteúdo, tudo que for preciso para vocês conseguirem ganhar o máximo de dinheiro no mercado cripto e principalmente perder a menor quantidade de dinheiro em momentos como esse. Beleza, pessoal? Agradeço de novo a compreensão de todos vocês nesse período que eu passei um pouquinho off, doentinho aí, mas agora estamos de volta com o pé na porta e setembro promete ser um mês muito puxado. Tamo junto e até o próximo vídeo.